Terça-feira, 21 de abril de 2026, hora do café com Cosenza. Tênis filtrado, servido fresquinho para você toda manhã. E se você chegou aqui pela primeira vez hoje, o café ele traz todo dia, sempre cedinho, meus comentários, minhas opiniões, minhas informações sobre o que está rolando no circuito, às vezes falando sobre o que rolou no dia anterior, às vezes fazendo uma prévia do que vai rolar no mesmo dia, mas sempre respondendo as perguntas dos apoiadores do Saque Voleio no nosso grupo de Telegram. Hoje eu vou falar sobre Naná, vou falar sobre a chave de João Fonseca em Madrid e vou responder perguntas dos apoiadores que tem assunto sobre Guto e Naná, tem perguntas sobre a tenista que desiste de chave depois do sorteio, tem uma pergunta do Wanderson muito boa sobre os 1000 de 2 semanas, tem pergunta até sobre Carol Meligeni e Laura Pigossi hoje, tá interessante. Vou começar falando sobre Naná, que disputou o primeiro WTA 1000 da carreira, ganhou um wildcard, um convite para o quali em Madrid, jogou contra Darius Niguri e perdeu por 7-5 e 6-1. O que eu achei dessa partida, o que eu achei da Naná, o que eu acho de modo geral da evolução e dessa transição que ela está fazendo aos poucos, né, para o tênis profissional. O jogo ela faz um bom primeiro set, ela sai uma quebra atrás, devolve a quebra e a quebrada ali no final, perde 7-5 e 6-1, e o que eu acho é que, assim, para começar, ela teve problemas quando o primeiro saque não entrou, e isso aconteceu com mais frequência ali no fim do primeiro set e no começo do segundo, que foi justamente quando a Snigo fez a vantagem dela, ela quebra ali, faz 7-5, abre 4-0, e aí o jogo fica na mão. Então, quando a Naná não conseguiu ter a vantagem nos rallies e jogar na dianteira dos pontos, ela foi obrigada a jogar com um pouco mais de risco e acelerar um pouco os pontos. O que acontece? A Snigo é uma tenista que está num ranking muito acima do da Naná. Ela está acostumada a esse nível, né? Bom dizer. E ela está no top 100, ela é número 98 do mundo. E, assim, é uma tenista mais rápida do que acho que a Naná está acostumada a enfrentar, bate forte na bola e sustenta trocas mais longas. A Naná não tem essa consistência ainda nesse nível de jogar pontos longos e de ficar nos pontos quando a bola está voltando e está voltando funda. Porque a gente pega a Naná, se botar a Naná como aconteceu na Billie Jean King, que ela joga contra tenistas de nível bem inferior ao da Snigo, quando a bola da Naná está entrando, quando o saque dela está entrando e a primeira bola dela está tomando o controle do ponto, ela fica ali em 3, 4 bolas, ela decide o negócio. Ela manda no jogo. Nesse nível ali de top 100 para cima, a coisa é um pouco diferente. A Naná não está habituada a jogar nesse nível ainda. E tá tudo ok, tá? Tá tudo bem. Aliás, vocês vão me ouvir falar tá tudo bem várias vezes durante esse podcast, durante essa parte da Naná. Eu mandei uma análise sobre esse jogo para os apoiadores do Saque Voleio mais cedo, e depois eu fiquei ouvindo, eu me peguei falando várias vezes, tá tudo bem, tá tudo ok. Porque realmente tá tudo ok. Não é nenhum drama a Naná perder na primeira rodada de quali de um WTA 1000, o primeiro WTA 1000 dela, por 7-5 e 6-1 para uma tenista que é top 100. Problema nenhum. Mas se aqui é para fazer uma análise, essa análise tem que ter algum critério, a gente tem que falar sobre, né, os desafios, as dificuldades que a Naná tem hoje contra esse tipo de tenista, esse nível de tenista, né, um adversário mais experiente, que se segurou ali em pontos longos com a Naná não está acostumada a pontos mais longos, então deu para sentir até algumas reações dela, que são reações típicas de tenista que está acostumado a mandar no jogo, quando a coisa complica, fica meio que sem alternativa. Ela tentou algumas curtinhas demais até, e cedo no ponto, e sem estar realmente em vantagem nos rallies. Mandou algumas curtinhas na rede, algumas curtinhas a Snigo chegou, ganhou também um ponto ou outro, mas dava para ver que a Naná estava desconfortável com o fato de não estar tendo vantagem nos pontos, e não está liderando os pontos, não está ditando os pontos como ela gosta e como ela está acostumada a fazer. É um nível diferente. Então, deu para sentir ela acelerando, afobando um pouco, em vez de ficar mais, né? E óbvio que a Snigo também foi mais consistente, então às vezes os pontos se alongavam e terminavam com erros da Naná. E tudo bem, faz parte do processo. Eu vou falar isso várias vezes, gente. Tá?
O que a Naná precisa é realmente ter mais esse tipo de jogo, se habituar a esse tipo de jogo, de adversário, a esse nível de exigência, e só assim ela vai dar esse salto de nível, né? Hoje ela é uma tenista de 16 anos com pouca experiência nesse nível, tá? E ela, assim, ela foi para a Billie Jean King Cup, fez 4 jogos, ganhou os 4 jogos de simples e foi muito bem. Aliás, preciso dizer também que o Peniza, quando ele escala a Gabriela Sé, e a Gabriela Sé tem um ranking melhor que a Naná, ele deixa os jogos mais duros para a Gabi, porque joga sempre a número 1 de um país contra a número 1 do outro, e a Naná, entrando como número 2, enfrentava sempre a adversária, né, mais fraca do outro time. E a Naná, nesse nível, ela sobra. E parabéns pro Peniza por ter montado o time assim. Eu acho que ele foi perfeito na escalação, inclusive no confronto mais fraco, se eu não me engano foi contra o Peru, agora não lembro de cabeça, que ele tira a Gabi, bota a Naná como número 1 para botar a Vitória como número 2, quando o Brasil já estava praticamente, né, garantido em primeiro no grupo, ia vencer o Peru, que é o adversário mais fraco, e podia colocar a Vitória para jogar simples, fazer a estreia dela num ambiente de menos pressão. Pelo menos foi assim que eu li essa situação. E se foi exatamente isso que o Peniza pensou, porque eu não conversei com ele depois, mas foi perfeito. Eu achei que, assim, em termos de convocação e escalação, o Peniza e o Pacciaroni, porque imagino que eles tenham conversado isso, mas a comissão técnica brasileira foi impecável. Foi impecável, né? Com o time que estava disponível, que foi um time, é bom lembrar, que não tinha Bia, que não tinha Luísa, que não tinha Carol e não tinha Laura. Então, com o time que estava lá, né, com as opções que eles tinham, acho que o Peniza foi muito bem. E o Pacciaroni, claro. Mas a Naná, Billie Jean King Cup é um nível muito, muito, muito inferior a esse nível, mesmo de quali, num WTA 1000, que ela vai pegar a gente ali perto dos 100 ou de 100 para cima. Então é outro nível de exigência, outro nível de consistência, outro nível físico. Então a bola da Naná não vai andar tão mais que a das outras. As outras vão chegar em mais bolas, as outras vão devolver mais bolas, e a Naná vai ter esse período de adaptação, de se acostumar com esse jogo um pouquinho mais exigente, que requer mais consistência, tá? Mas, repito, tá tudo bem, faz parte do processo da Naná. Isso, o tempo dela não é o tempo por exemplo, da Mirra Andreeva, que com 16 anos já estava estourando, tendo resultado importante em WTA 1000 e Grand Slam, né? O tempo da Naná é outro. Isso quer dizer que ela não vai ser uma grande tenista? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não quer dizer que ela não vá ser grande. Eu acho que a Naná tem um potencial gigante para ser muito relevante no circuito. Agora, ela talvez não vá ser top 100 com 16, 17 anos. E repito, tá tudo bem, gente. Só para dar um exemplo bobo aqui, a Ons Jabeur, que tem 3 finais de slam no currículo, se eu não me engano, a Ons, ela com 18 anos, ela não estava, acho que nem entre os 200. A Simona Halep, que foi número 1 do mundo, ganhou o slam, ela não era nem top 100 com 18 anos. Então, assim, se ela não for top 100 com 18, também tá tudo bem. Não tem drama. E por que eu tô fazendo essa explicação toda aqui? Porque se não acontecer dela ter grandes resultados esse ano, ou ano que vem, não é o fim do mundo. E não é. E minha preocupação é que às vezes as pessoas badalam demais. A Naná é um espetáculo, a Naná é um fenômeno. E realmente ela está muito acima da média no nível de tênis brasileiro, no nível de tênis sul-americano, até mundial, né? Ela está na elite do tênis juvenil mundial, não está na elite do tênis profissional mundial, né? Ela e a Vitória estão na elite do tênis juvenil. Mas isso não quer dizer que ela vai chegar no profissional e vai sair ganhando o jogo loucamente. Não, calma. Então, a minha intenção ao fazer essa explicação toda, estou até rodeando um pouquinho mais do que eu devia, mas é dar uma noção de que, gente, se a Naná não ganhar jogo, ela não é um fracasso, não é um fiasco, não é nada. Tá? Ela está com 18 anos, ela tem que fazer um período para se habituar com esse tipo de jogo, com esse tipo de adversário. O tempo que isso vai levar para ela começar a ganhar coisas grandes, importantes, eu não sei, eu não vou chutar aqui. Né? Não acho que seja responsável da minha parte ficar estabelecendo prazo, limite, ou botar a culpa em técnico quando a coisa não está dando certo. Acho que não é por aí. Então, eu tenho
ótimas expectativas para a Naná, acho que ela vai ter uma carreira muito legal, mas daí a ficar dizendo, precisa ganhar agora, precisa ganhar amanhã. Não, calma, gente. Então, é só não exagerar na badalação, tá? E não vai ser uma decepção se ela não tiver o resultado da Mirra Andreeva, se ela não for uma Sharapova ganhando o Wimbledon com 17 anos. Tem carreiras e carreiras, tem tempos e tempos, e cada tenista tem o seu. Soa meio como um clichê, soa meio como um livro de autoajuda, frase feita e tal, mas é uma grande verdade. Né? E a gente pode dar o exemplo do Vacherot agora, que tipo, né, não tinha feito nada grande, né, no nível ATP, e de repente foi campeão de um Masters de Xangai, agora estava fazendo uma semi no Masters em Monte Carlo, e entrou aí com 26 anos. Né? Acontece. Né? O próprio Stan Wawrinka, ele vai ganhar Slam já na né, segunda metade da carreira dele. Então tem casos e casos, tá? E repito, acho que a Naná vai ser grande, acho que ela tem elementos para isso, acho que ela tem um time bom, e tem uma família boa e está bem orientada pelo Léo Azevedo lá na Rede Tênis. Então, calma, gente, calma e confia. Vamos falar um pouquinho agora da chave de João Fonseca em Madrid. Ele, né, agora é cabeça de chave, ele estreia contra o vencedor do jogo entre o Zizou Bergs e o Marin Cilic, que eu não acho ruim. O Bergs eu acho que é um jogo para o João mandar, controlar. O Cilic é um adversário diferente, tem seus perigos. É um cara que, quando a coisa está dando certo no jogo dele, ele saca muito bem, ele vai mandar nos pontos, ele vai dar pouco ritmo para o adversário. A questão é que o Cilic também tem aqueles momentos de tem game que ele vai dar todos os pontos de graça para o adversário, e aí se o oponente estiver num dia consistente e souber aproveitar essas janelas, maravilha. Né? Eu acho que é o caso, é o que o João precisa fazer se enfrentar o Cilic na segunda rodada. Né? Talvez ele não consiga ditar os pontos como ele gosta, principalmente nos games de evolução, talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade para isso, mas na lógica da coisa é meio que como o jogo contra o Rinderknecht. Não estou comparando o Rinderknecht com o Cilic, mas no comportamento. Tipo, às vezes o jogo não vai estar no controle dele, como não esteve em momentos contra o Rinderknecht. Se for contra o Cilic, talvez não vai estar o jogo inteiro, mas tem que aproveitar as chances que o adversário vai dar. Eu acho que é um jogo assim, sabe? Contra os Zizou Bergs seria um jogo mais de troca de bola, um pouquinho mais de paciência, mas eu acho que seria um jogo que o João teria mais oportunidade de controlar, de ditar o jogo, de jogar mais como ele gosta. E poder atacar do jeito que ele gosta, tendo um pouquinho mais de paciência, sem exagerar e tal. Então não acho que seja uma estreia ruim. Agora, se chegar à terceira rodada, lembrando que o João estreia na segunda, então a terceira rodada, né, se ele ganhar a estreia, ele já está na terceira rodada, pode pegar o Alex de Minaur, que é o cabeça 5 do torneio, é o número 8 do mundo, seria mais um top 10 na lista do João nessa temporada. E aí sim é um jogo diferente, eu acho bem mais difícil, porque é um cara que exige consistência, que vai trocar muita bola, gosta de jogar perto da linha, tentar tirar o tempo do adversário, mas ele não tem uma bola gigante destruidora. É um cara que se defende muito bem. Não tem um saque dominante, o que é bom para o João, mas acho que será um grande teste se acontecer. Eles jogaram já uma vez, o de Minaur venceu, mas assim, foi um jogo ano passado, o João, acho que não tem, é inquestionável que o João deste ano, e o João pós Indian Wells, pós Rio Open, né, nas simples, ele é um João mais consistente, mais maduro em quadra. E vem mantendo isso, né? Manteve isso ao longo dos 4 torneios que ele disputou, Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Munique. Então, é um João que vai ser muito mais perigoso para o de Minaur do que esse ano, do que ano passado, se esse jogo acontecer, tá? Eu acho, e eu falo se esse jogo acontecer, porque o de Minaur, evidentemente, ele pode estrear contra outro garoto de 19 anos que está em grande fase, que é o Rafael Roda, espanhol. Vem de um título em Marrakech, fez uma semifinal em Barcelona, começou o ano como 165 do mundo, já é o número 42. Eu até no café de ontem eu comparei de leve, gente, sem exagerar. Mas a trajetória do Roda com a do João no ano passado.
porque o Roder começa, ele faz um calendário interessante, que ele começa ali no Challenge de Canberra, onde o João foi campeão no passado, e o Roder é vice, ele perde a final pro Blocks, aí vai para o Australian Open, fura o quali, chega na segunda rodada, que nem o João chegou na segunda rodada do ano passado, e depois ele fura o quali em Miami, aí já fica um pouquinho diferente, ele fura o quali em Miami, faz terceira rodada, e vai para Marrakech, ganha um 250, o João ganhou um 250 em Buenos Aires, ordens diferentes, mas também ganharam, então, o Roder também ganhou um 250 no Saibro, e o Roder vem de um resultado muito bom em Barcelona, um semifinal de um 500 para ele derrotou o Munar na primeira rodada, o Carabelli na segunda e o Norrie na terceira. Então, resultados importantes e levou o Arthur Fils para 3 sets. O Fils foi campeão do torneio. Vem num grande momento, está em ascensão, é um nome a ser observado com carinho. O Roder estreia contra o De Jong. Não é exatamente uma estreia descomplicada, mas dado o momento de ambos, acho que seria... o Roder seria favorito para fazer um jogo bem legal com o de Minaur na segunda rodada. Né? E aí, quem vencer, pega o João. É uma chave ruim para o João? Não acho que seja, não é uma chave simples. É que assim, o tenista, quando ele é cabeça de chave ali entre o 24 e o 32, e o João, eu não lembro agora de cabeça, o João é o cabeça de chave 27. Nesse grupo você corre o risco de pegar qualquer um dos 8 primeiros cabeças de chave na terceira rodada. E aí podia ser o Sinner, podia ser o Shelton, podia ser o Zverev, podia ser o Musetti. Não acho que o de Minaur seja o pior dos cenários. Óbvio que eu preferia o João na chave do Bublik, porque é Saibro, né? Ou na chave do hoje ele é Simi, talvez, do Medvedev, considerando que o Medvedev fez em Monte Carlo, acho que seriam uns 3 melhores. Mas não é o pior dos cenários, né? Então tá bem ok essa chave aí. Bom, gente, então como eu expliquei no começo, depois que eu faço meus comentários sobre os temas do dia, eu respondo as perguntas que os apoiadores mandam no grupo do Telegram. E hoje eu vou começar com a pergunta do Heitor Barros, que é assim... Ele escreve desse jeito. Não lembro se você já comentou sobre, mas qual a sua opinião para esses convites de Masters 1000 para tenistas como Guto e Ananá? Eu honestamente fico meio dividido entre, de um lado, a importância de frequentar esses ambientes mais profissionais e poder jogar com tenistas mais consolidados no circuito, e do outro, uma possibilidade de queimar etapas e até trazer um pouco mais de pressão e aumento de expectativa para a carreira desses jovens. Heitor, eu acho que a expectativa aumenta se eles começarem a ganhar nesses torneios. Eu acho que essa coisa de queimar etapa, se o tenista está bem orientado e bem resolvido com isso, não é um grande problema. Tá? O João passou rápido por algumas etapas e ok. O Guto, um exemplo que eu cito sempre, ele foi jogar a Procopio Cup, né, que era aquele torneio que dava um wildcard para o Rio Open. Ele jogou a Procopio Cup no fim de 2024, se eu não me engano. E ele entra e toma 0-0 do Daniel Dutra Silva. Cara, fez mal pro Guto? Não fez. Eu até conversei com o Léo Azevedo, entrevistei ele durante esse torneio, e acho que a nossa conversa, se não me engano, foi um dia ou 2 depois dessa partida, e o Léo fala, olha, é um jogo pro Guto parar e olhar e, bom, entender, olha, o nível aqui é outro, o que eu preciso fazer? E depende muito de se o cara tá bem orientado ou não. Se o cara não tá bem orientado, toma um 0-0 e a cabeça de repente pira. Não foi o caso do Guto, como eu acho que não vai ser o caso da Ananá por ter perdido na primeira rodada em Madrid. Não fez uma partida horrorosa, fez um segundo set ali que deixou a desejar em alguns aspectos na primeira metade. Ela erra muito mais que a adversária, se afoba em alguns pontos e é natural. Mas eu acho que esse tipo de jogo, repito, com um tenista bem orientado, é o tipo de jogo que serve de norte, para você entender o que está faltando, o que a adversária fez a mais, o que me causou problemas, o que eu gerenciei bem e o que eu gerenciei mal. Não é muito diferente, assim, proporcionalmente falando, claro, do João enfrentar em sequência o Sinner, o Alcaraz e o Zverev. São caras que estão em níveis acima do dele, né? Mais ou menos acima. Estou falando, né, proporcionalmente, mas são jogos que são norte para o João.
para ele entender o que está faltando, para ele entender a diferença, o que os caras fazem melhor que ele e o que ele precisa fazer para chegar lá. Então é importante ter esses jogos. Então, e não acho que foi cedo demais para Naná, como acho que o Guto jogando o Challenger agora não é muito cedo. O Rio Open, quando dei o convite para ele, eu achava que, putz, pode ser cedo, e depois ele, né, pelo que ele jogou lá, pareceu que não. Ele levou bem a coisa. Então, eu acho que vai muito de como o tenista está cercado de pessoas e bem orientado. Sendo bem orientado, não vejo drama, sabe? Tem que estar com a cabeça bem orientada, bem preparada, bem instruída. Outra pergunta que tem aqui é da Emília Álvares. Ela escreve assim: Alexandre, vejo que alguns tenistas desistiram de Madrid após o sorteio. Parece se só estava esperando para ver se a chave favorecia ou talvez por outro motivo. E ela bota 2 cifrões aqui entre parênteses. Acaba atrapalhando alguns coleguinhas de entrarem direto na chave. Queria que você comentasse isso. Emília, é meio delicado comentar porque às vezes é lesão legítima e às vezes é um cara que está meio machucado e olha a chave, não vai rolar. Mas não dá para cravar quem faz e quem não faz. É meio, sabe, é irresponsável ficar fazendo esse tipo de acusação para um jornalista, sabe? Se a gente sentar num bar e bater um papo, a gente fica brincando e especulando, mas né, eu como no meu avatar de jornalista aqui, não dá para ficar fazendo esse tipo de suposição. Mas acontece todo tipo de situação, sabe? Teve agora em Madrid o Draper. O Draper já desistiu de Madrid e de Roma. Então eu acho que não foi exatamente ele estava esperando para ver a chave. Eu acho que ele estava tentando ver a condição física dele, né? Ele vinha de uma desistência, aí de repente estava se testando para ver, estava com a esperança de jogar e viu que realmente a situação não é tão simples assim e resolveu abandonar. Aconteceu uma vez com o Andy Murray no US Open, dele entrar na chave, ele estava em Nova York treinando, não lembro se já era o problema no quadril, não lembro qual foi o problema na época, mas ele vai até lá, ele treina, sai a chave, depois da chave ele desiste e fala, cara, não tô com condição de jogar, tentei até a última hora e não deu. Eu acho super legítimo quando o tenista faz isso. Atrapalha alguém de entrar direto na chave? Atrapalha. Mas, pô, o cara tem um ranking, ele tem o direito de fazer isso, sabe? É meio diferente, e os fãs do Djokovic não gostam quando eu lembro isso, mas é diferente do tipo, o Djokovic estava proibido de entrar nos Estados Unidos na época da pandemia, né, porque ele não tinha vacinado. E ele não saiu da chave. Aí realmente é chato, porque não é um negócio que ele estava lá esperando e não foi impedido. Já se sabia com antecedência que não ia rolar. Então é uma situação diferente. Então tem casos e casos, sabe? O Wanderson escreve o seguinte, Wanderson Ferreira: os 1000, né, os WTA Masters 1000 estendidos, esses de 2 semanas, eles geram jogos pouco atrativos em quali e rodada de estreia, além do sempre citado marasmo nas rodadas finais. Ele fala marasmo porque às vezes tem, sabe, 4 dias que você tem um jogo na sessão diurna, um jogo na sessão noturna e o negócio tem pouca coisa. E a pergunta dele é a seguinte: não seria mais produtivo, até para os torneios, ter uma chave de 56 ocupando 9 dias, da sexta da estreia ao domingo da final? Ou você diria pelo seu feeling que essa primeira semana de jogos, que aparenta ser esvaziada, compensa o aumento de torneios? Wanderson, eu acho que a questão não é quantos jogos você faz ou ou o tamanho da chave. A questão desses 1000 é puramente financeira. Puramente financeira. Você está sugerindo, vamos fazer uma conta aqui rapidinha, sabe? Você está sugerindo um torneio de 9 dias. Se esse torneio tiver 12 dias e ele vende 2 sessões por dia, uma sessão diurna, uma sessão noturna, a gente está falando de 3 dias a mais, ou seja, 6 sessões a mais. Madrid é um torneio grande, vamos supor que você vende ali entre, né, uma quadra, outra, ground pass, vamos supor que você venda 20 mil ingressos por sessão. E é um ticket médio de $50, 50 euros, só para fazer uma conta redonda. Sabe quanto dá isso? Dá 1 milhão de euros por sessão. E se são 6 sessões a mais, a gente está falando de 6 milhões de euros a mais de receita. E isso sem contar o quanto você ganha mais de concessão, de venda de produto, de tudo.
tudo que está envolvido no evento. É muito dinheiro. E é por isso, não tem outro motivo. É por isso que esses 1.000 estão tendo 10 dias, 12 dias. No caso de Madrid, se a gente contar de hoje para frente, são 14 dias. De ontem, né, de segunda-feira para domingo, são 14 dias. Não sei se no quali lá é cobrado ingresso ou não é, mas enfim, você entende a minha lógica, o que eu estou querendo dizer? Por que aumentaram o prize money muito nesses torneios? Por que os torneios estão se modernizando? Porque eles aumentaram a duração. Então você dá de um lado e tira do outro. Os jogadores estão reclamando de saúde mental porque estão ficando muito tempo nos torneios e essa sequência Madrid-Roma agora dura um mês inteiro. Mas, cara, está entrando mais no bolso deles. Então, se eles não querem ficar um mês, é hora uma hora tem que sentar com o WTA e com a ATP e falar, olha, vamos diminuir, mesmo que precise cortar o prize money. Você acha que os tenistas vão fazer isso? Eu acho que não. Mas a questão toda é essa. Né? Para terminar, a pergunta do Pedro Melo. Ele escreve assim, a Carol Meligeni caiu mais de 20 posições nessa semana e a Laura Pigossi defende pontos de semifinais de W100. Ou seja, pode cair bastante também. É apenas uma má fase delas ou o estilo das tenistas hoje em dia atropelou elas? Não sei, Pedro, eu me sinto pouco à vontade para comentar porque eu tenho visto poucos jogos da Carol e da Laura. Eu vejo os resultados, os placares. Né? Então, eu não tenho como te dizer assim, nossa, a Carol tá jogando muito mal comparado com o que ela jogou no passado. Ou a mesma coisa da Laura. Né? A gente tá vendo os resultados que não são os mesmos que elas já tiveram. Mas não posso dizer assim, e não quero falar de chute, sabe? Porque eu não sei. Mas o que eu acho é que assim, o estilo das tenistas hoje em dia, quando você fala, é que assim, talvez esteja falando de hoje o tênis é mais forte, tem mais potência e elas são tenistas de mais troca de bola. Talvez seja isso, ou pelo menos foi isso que eu interpretei. Posso estar errado também. Mas eu acho que no nível de tênis que elas estão jogando, no nível de torneio que elas estão jogando, não tem essa diferença toda assim, sabe? Não sei se chegar num W, sei lá, 15, 35, 60 hoje, você vai pegar tanta gente batendo tão forte na bola assim, ou tão mais forte na bola do que a Laura e a Carol. Não sei se é essa a questão. Mas é isso. Então hoje eu fico por aqui. Obrigado a quem escutou até o fim. E se você gostou, se você não conhecia e gostou, é só voltar aqui todo dia, porque tem um episódio novo toda manhã. Você encontra o Café com Cossenza no Spotify, na Amazon Music, no Apple Podcasts, enfim, nas plataformas mais populares. E se você ficou interessado também, quer saber como apoiar o meu trabalho, ter direito a conteúdo exclusivo em áudio, vídeo, texto, recebendo áudios de tenistas que eu mando no grupo do Telegram, acessando entrevistas em primeira mão, que eu publico o vídeo quase sempre na íntegra, liberando para os apoiadores. Você quer receber informações importantes em primeira mão, receber análise de jogo logo depois que as partidas terminam, num grupo de bate-papo exclusivo no Telegram, tem o nosso jogo, o nosso game, o Circuito dos Palpitões. Quer saber como é que isso funciona? Visita a nossa página no Apoia-se, apoia.se/saquevoleio, ou manda uma mensagem para mim em qualquer rede social que eu explico rapidinho como é que funciona. Hoje eu fico por aqui, uma ótima terça-feira para todo mundo e um abraço.